Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou o Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos 1 Coríntios 6, versículos 1 ao 8. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto ao mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há pois entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo contra o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Aqui nós vemos novamente uma repreensão do apóstolo Paulo a essa igreja de Coríntios, pelo fato então de eles estarem levando os irmãos a litígio, a processos judiciais, processando uns aos outros em coisas desta vida. E aqui nós vemos alguns resultados dessa situação e também uma orientação aqui, como deveria ser feito. Paulo fala o seguinte, que não há entre vós nenhum justo, nenhum sábio, ninguém que possa realmente então julgar sobre essas situações. Precisaríamos levar o irmão a um tribunal perante infiéis, perante injustos, perante pessoas que não são crentes em Cristo, fora da igreja? Ou seja, será que não há alguém aí que possa auxiliar nessa mediação para que haja uma solução entre os irmãos de forma pacífica e onde o amor de Deus possa então prevalecer, E Paulo traz esse assunto aos coríntios. Provavelmente haviam situações ali nessa igreja que levaram os irmãos a receberem essa repreensão. Mas Paulo fala também que isso é uma vergonha para eles. Era uma vergonha para eles passarem por tal situação. Por quê? Porque não poderiam antes sofrer o dano, sofrer a injustiça, como seguindo o exemplo do próprio Cristo, que sofreu o dano e a injustiça pelos nossos pecados, morrendo no nosso lugar. Então vocês não sofrem o dano, mas querem brigar nas coisas mínimas, E qual é o problema disso? O que acontece aqui? Quando os irmãos então levam outros a juízo, isso acaba certamente criando um mau testemunho. Aqueles que são de fora podem olhar e pensar, mas nessa igreja eles não pregam o amor de Cristo e agora acabam se degladiando e se batendo uns nos outros, Mas Paulo fala, além disso, além de um mau testemunho, isso acaba criando um clima pesado dentro da igreja, da comunhão, e vai resultar, infelizmente, no afastamento das pessoas, na diminuição da igreja. E aí Paulo ainda fala o seguinte para eles, vocês, não sofrem injustiça, não sofrem o dano, ali no versículo 7, mas no versículo 8 vão além, é pior ainda. Vocês fazem a injustiça e fazem o dano, provocam o dano. E isso é ainda pior do que a vergonha de estarem levando os irmãos a litígio. Mas qual é a orientação que nós temos? Então, em Romanos, no capítulo 12, nos versículos 17 a 21, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens.
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira. Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. As orientações contidas na palavra de Deus nem sempre são fáceis, né, de a gente seguir, mas podemos ter a certeza de que o Senhor conhece o que é melhor para cada um de nós e as suas orientações têm em vista o nosso bem. Certamente, algumas situações onde podemos estar correndo risco de vida e ameaças vão ser excluídas dessa situação de não levar irmãos a litígio, né? Mas a grande questão aqui não é essa, é exatamente nas coisas mínimas, nas coisas pequenas. Por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso pecado, acabamos então criando esse mau testemunho, levando irmãos a tribunais, criando esse clima pesado na igreja e afastando as pessoas, ou por vezes até nos afastando a nós mesmos, não é mesmo? Então, que possamos cuidar em nossa vida seguindo as orientações do Senhor, por mais difícil que sejam, para que possamos seguir servindo a Ele e evidenciando o seu amor através das nossas ações. Tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.